Bom dia. Uma questão que muitos alunos meus, por vezes, me propõem é exatamente o que seria a erosão diferencial e qual sua importância para a evolução do relevo. Então, vamos entender que a superfície terrestre ela ela possui diversos tipos de rocha, né? E algumas estão mais falhadas, mais fraturadas do que outras, por exemplo. Então, a erosão diferencial é quando você está numa mesma região, vamos entender um mesmo clima, as mesmas condições, e uma rocha tem um comportamento mais resistente frente à erosão do que a outra. E com isso, pouco a pouco, a rocha menos resistente vai sendo erodida mais rapidamente e a mais resistente, por ser erodida, né, por ser arrasada mais lentamente, acaba se destacando na paisagem. E nós formamos escarpas, serras, enfim, elevações que não têm necessariamente na tectônica sua gênese. Isso pode se dar tanto pela resistência da rocha ou por ela estar mais ou menos falhada, né? Então, a menos falhada, a menos fraturada, teria uma tendência a ter uma resistência maior. Então, esse processo de você arrasar o relevo em intensidade diferente, um processo erosivo, denudacional, não tectônico, e com isso gerar elevações, serras, escarpas, graças à resistência do substrato geológico, isso seria erosão diferencial. Nós podemos dar aqui vários exemplos. Um primeiro exemplo clássico é a paisagem do Rio de Janeiro. A paisagem do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, da Serra do Mar, mas vamos imaginar o Rio de Janeiro, que é um cartão postal conhecido no mundo inteiro, é caracterizado pelos seus pontões graníticos, né? O Pão de Açúcar, o Corcovado, e por áreas mais baixas no entorno. Bem, é uma paisagem fruto da erosão diferencial. Esses pontões foram plútons, né, que foram formados em alta profundidade durante o Brasiliano há 600 milhões de anos atrás e sob alta pressão demoraram tempo para perder temperatura, o que deu para formar cristais bem formados, houve tempo para cristalizar os minerais, enquanto que o que estava no entorno sofreu uma série durante o Brasiliano mesmo, né, de esforços tectônicos, foi falhado, fraturado, e com o tempo, a própria abertura do Atlântico Sul acelerou, soergueu, né, os rochos do Rift, que a Serra do Mar seria um. Isso soergue, fica muito uma região de serra do lado do mar, então uma erosão muito intensa. A erosão foi, né, removendo o gneiss, o migmatito estava em volta e esses pontões ainda eram, né, formados como plútons em subsuperfície. Quando chegaram na superfície, eles tiveram um comportamento de muito maior resistência do que a rocha encaixante em volta. E com isso, começaram a se destacar na paisagem graças à erosão diferencial. Então, isso é um exemplo. Mas agora, talvez a paisagem brasileira mais clássica, mais típica de erosão diferencial seja o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Uma região de importância histórica e econômica ímpar para o Brasil, tanto pela extração de ouro quanto posteriormente pela extração de minério de ferro. Bem, o quadrilátero ferrífero ele tem uma configuração em que você tem vários tipos de rocha, mas de um modo geral, o itabirito e o quartzito sustentam as serras, os xistos e filitos as terras de altitude mediana, e granitos e gneiss, sobretudo os gneiss, migmatitos, né, as terras baixas. Então, quando você está no quadrilátero ferrífero, uma região grande, 7.200 km², você tem várias serras, vários alinhamentos, até forma mais ou menos um quadrado, por isso o nome, essas serras. Você percebe isso claramente. Chegou nas terras altas, você está sobre itabirito ou quartzito, nas terras médias, xistofilito, e lá embaixo está o granito gneiss. Bem, esta também é uma paisagem formada graças à erosão diferencial.
depois do Brasiliano, e já começa depois do Transamazônico, havia uma erosão, depois tem o Brasiliano, mas claramente depois você começa um processo erosivo diferencial em que o quartzito Itabirito, por ser mais resistente do que as outras rochas, vai sustentando os topos de morro.